Ele foi o vereador mais votado nas últimas eleições. Hoje é o presidente da Câmara Municipal de Nepomuceno. Túlio Marangoni fala com exclusividade os bastidores da política, os desafios do cargo, as decisões que movimentam o poder legislativo. Olá, telespectadores da TV Cidade. Hoje estamos aqui na Câmara Municipal, onde iremos entrevistar o vereador Túlio Marangoni, 27 anos, filho de Dinei e Josiane. Ele estudou em escola pública, formou gestão pública pela UFLA e é com ele que vamos falar agora. Boa tarde, Túlio Marangoni. Boa tarde. Obrigado por você receber aqui hoje. Para esse quarto de papo. Muito obrigado. E para a gente começar essa entrevista aqui, gostaria de pedir para que você conte um pouquinho para a gente da sua trajetória, como que se deu essa ideia de querer ser vereador. De onde partiu essa ideia? Perfeito, Alex. Muito obrigado pela parceria aí, né? Já é um prazer receber vocês aqui na Câmara. Essas iniciativas, elas têm que ser muito bem-vindas e a gente apoia, né? Todas essas iniciativas. Então, eu sou Túlio Marangoni, né? Eu tenho 27 anos e eu fui vereador agora em 2021, né? Primeira vez, eu estou na minha reeleição. E eu tive esse sonho desde menino. Eu fui vereador mirim lá na Escola Municipal Ribeiro Neto. Na escola de Leiosso. Aí eu era menininho mesmo, aí fui crescendo, fui gostando daquela ideia, né? Aí tive a oportunidade de chegar na faculdade, escolhi um curso de administração pública, porque eu acredito eu penso assim, né, que para estar no setor público a gente tem que ter capacitação, a gente tem que ter mais do que ser só um bom cidadão. Então, levei e formei, graças a Deus, Deus mostrou a oportunidade de candidatei e fui eleito, né? Coisa boa. Na época eu fui o mais jovem da cidade, com 22 anos. Aí agora eu fui reeleito, né, como mais votado da história também, tive 1.090 votos, foi um prazer muito grande. E a gente está aí agora como presidente da Câmara, né, graças aos meus amigos aí, vereadores, que escolheram, então espero estar fazendo um bom trabalho. Nossa, bacana demais. Ô, Túlio, alguns dias atrás eu estava desbilhotando ali no seu Instagram e eu vi lá você falando sobre casinhas populares. Aqui perto é isso. E é possível mesmo essas casinhas chegar para ele como certo? Perfeito, Alex. Esse é um assunto muito importante, porque as casinhas populares, elas realmente ajudam muita gente, né? É o sonho do Sonho, perfeito. brasileiro. E assim, a gente aqui no Nepomuceno não tem sido contemplado faz tempo. Eu não lembro qual foi a última vez, eu acredito que talvez seja o bairro Centenário. Depois disso não teve mais. Então no ano de 2024, né, eu vim no ano passado, eu estive lá em Brasília com o chefe de gabinete do ministro Jader Filho, né, do Ministério das Cidades. E fui e levei a demanda. Eu levei, a gente tem essa demanda, né, claro, todos os municípios devem ter também. E levei um código do último cadastro que a gente tinha feito. Eu perguntei para ele, olha, por que esse não deu certo? Né? Porque assim, só pedir não vai adiantar, né? Tem que entender o porquê que não deu certo. Ele comentou que tinha duas propostas para o município de Nepomuceno. Uma era de casas populares e uma de prédio. Aí ele falou assim para mim, falou, olha, você passa para o gestor, né, que prédios, às vezes, a gente não contempla municípios pequenos, porque eu acredito que a sua cidade ela tem território para crescer em casas. Eu achei interessante isso aí, eu consegui olhar isso só pelo mapa. Então a gente não libera, mas faz o cadastro de novo, deixa tudo preparado, que ano que vem a gente vai soltar um novo levantamento e possivelmente, se Deus quiser, né, Nepomuceno tendo todo o processo feito da melhor maneira possível, né, do jeito que exige, pode ser sim contemplado. Coisa boa, e é raro que isso aconteça, né? Aí agora tá tendo as inscrições pelo município. Por enquanto, nenhum município ainda precisa vir na prefeitura cadastrar. Agora, o município de Nepomuceno, ele arruma, né, o local, né, as instruções lá, ele segue a norma que manda do governo federal para os municípios. Ele cadastra, a gente faz essa gestão política também pedindo, né, mostrando a necessidade. Aí, no momento oportuno, depois, os cidadãos vai fazer esse levantamento de demanda. Então, por enquanto, é apenas a prefeitura com o governo federal, por exemplo. Aí, tá só nessa parte institucional. Mas o cadastro é uma semana só. Então eu acredito que vai ser rápido, né? A questão da análise, essas coisas. Então assim, a gente espera aí que dê tudo certo. Tudo certo. Que esse é uma demanda que a gente tem muito grande aí, né, Nepomuceno, né? Bacana.
Ô Túlio, sobre o distrito industrial, você acha que em Nepomuceno tem espaço para isso? Há condições disso acontecer aqui também? Boa, ótima pergunta também, são temas muito relevantes. Eu acredito que sim, sabe? A gente, mesmo que não tenha o espaço adequado, o que acontece? Nepomuceno, ele tem vários lotes, ele tem uma matrícula de lotes, né? Só que é um ali, um aqui, um acolá. E acaba você consegue fazer uma indústria, por exemplo, lá no bairro onde eu moro, na Belister, você vai levar uma indústria de bota, então vocês têm que fazer um zoneamento para levar para um local próprio, né? A gente tem algumas ideias, né, umas proposições para enviar para o executivo, eu já estou encaminhando. Uma delas talvez seria negociar esses lotes, né? Você já possui os lotes, é lógico, tem uns que são praças, né? Tem uns que são vinculados, mas tem alguns locais que não necessitam de nenhuma política pública porque já tem do lado. Então, o que acontece? Você pega esses lotes, que muitas vezes até estão sujos, abandonados, você faz uma barganha ali, você vende ou você troca com algum empresário por beira de rodovia. Porque assim, eu estive lá em São João del Rei, né? Eu espero estar em Extrema também nos próximos dias. São cidades exemplos que tem, né? E também se tiver outra cidade aí que o pessoal que está assistindo... Excelência da batata conhecer, assim, gente. Essa real. Pode mandar pra gente que a gente quer conhecer, porque eu tive lá, é o seguinte, eles fizeram um bairro, uma rua, né, normal, né, várias ruas assim, normal. O que acontece? Nem a Astolfo tinha, sabe? Mas lá tinha várias empresas de vários tipos de ramo. Por exemplo, tem marceneiros, né, serraleiros, marmoraria, são serviços que fazem barulho, você não pode colocar no centro da cidade. Então, e também você apoia o comerciante dando cedendo ali o espaço, ou parte do espaço, ou fazendo por um preço muito irrisório, enfim, que é custeando só mesmo as investidas que o município fez, né? Porque eu acredito que a solução nossa é essa, né? Lógico, a gente tem que trazer empresa para a cidade, a gente até está tentando, sabe, para Santa Efigênia, essa é a primeira... Já ouvi, resolvi isso já. A gente eu tenho feito reuniões com eles, chama Serafim, presidente. Já no começo, viu? Mas a gente esbarra em lotes, assim. Então, o Elias está dando uma força lá, está tentando encontrar, mas a gente está esbarrando porque é uma empresa de concreto. Caminhão de concreto. Aí onde você vai pôr? Né, assim, tem até isso. Você não pode colocar num bairro. Então, assim, o Serafim está muito interessado, a gente fez essa gestão do banheiro, já levou para o executivo, estão tentando expor um lote, sabe? Mas vai fazer um investimento aí de 7 milhões de reais e... Só de imposto é mais de 300 mil por ano. Nossa. Assim, tipo, é muito bom, né? Assim, a título de curiosidade, se fosse em asfalto, a gente conseguiu asfaltar a rua Demetrio Alves do Lelo com 250 mil. Asfaltou em cima. Então, assim, você conseguiria asfaltar quase com um bairro e meio, um bairro pequeno. Mas a gente precisa desses lotes urgente. Eu acho que essa é uma das demandas aí que a gente tem que trabalhar muito. Eu digo não a curto prazo, que a gente sabe que isso não é fácil, porque... Se fosse fácil, já estava até pronto, né? Mas com muito trabalho vai dar, com certeza. Assim, mas tem que definir, porque eu acho que a gente, para crescer, para continuar acompanhando as cidades vizinhas, né? Que você tem lá, você tem outras aí também que são bacanas, a gente tem que ter esse distrito industrial. Tô até olhando para lá, porque a rodovia aqui, né? Seria bom se fosse próximo à rodovia, assim, porque eu acho que seria fácil saída, você consegue pôr uma segurança ali bacana, então... É um sonho que a gente tem até para apoiar os comerciantes daqui. A gente tem vários comerciantes que procuram a gente, né? Eles dizem que quer apoiar, quer melhorar funcionário, mas não tem um local próprio, não tem... Então, assim, às vezes não é dar o lote só para a empresa, que às vezes o pessoal está ouvindo não sabe. O empresário está aqui também, precisa, né? Poderia ajudar bastante esse cara. Perfeito. E a doação não é a troco de nada, você doa... E ele tem X de funcionário que ele tem que manter durante o período, né? Que é essencial, né? Isso. As pessoas precisam de trabalho. Não é a troco de nada. Então, assim, é muito bacana o projeto. A gente já está elaborando ele aí. Só esbarra nesses detalhes aí que eu te falei, que é localização e tal, mas... Fica a sugestão aí, pessoal que estiver ativo, né? Que poder interagir com a gente aí para dar sugestão para nós. Legal. Ô Túlio, agora responde uma pergunta para nós aqui. Como que é ser o vereador mais bem votado da história de Nepomuceno com 1.090 votos? É voto demais para vereador, não é? Foi, eu fiquei até emocionado, assim, sabe? Mas não tem por onde ficar, né? Assim, eu fiquei em choque porque eu trabalhei muito também. Assim, isso aí, quem convive aqui sabe. Não, a gente
muitas vezes eu deixei até eu de lado para atender os outros, sabe? E eu digo não só os outros indivíduos, mas eu digo os projetos mesmo, sabe? Então, assim, isso de certa forma até me adoeceu um período. Mas, graças a Deus, a gente continuou, né? E foi reconhecido. Isso aí não tem preço, assim. A gente sabe que tem muita coisa para melhorar ainda, né? Eu tenho meus 27 anos ainda, assim, eu tô aprendendo na vida, né? Eu quero melhorar como pessoa e como político, mas eu acho que eu dou um caminho certo, né? Se a gente coloca Deus na frente de tudo e sempre com o pé no chão, humildade para aprender todos os dias, porque realmente, né, é gratificante demais, é igual você falou, assim, é uma coisa de história mesmo, né? Então, mas o que você acha que fez as pessoas acreditarem em você? Bacana. Eu acho que foi a questão de trabalho, sabe? Não só no trabalho resultado, mas no trabalho até quando não dá resultado. Por exemplo, tem vezes que você vai pedir uma coisa que talvez eu não consiga. Mas você... Mas eu vou andar e vou te explicar por que eu não consegui. A resposta para o cidadão, eu acho que ela é mais importante de tudo, sabe? Porque, assim, você mostra que realmente você se importa, né? Então, eu acho que, não deu, mas por causa disso, eu sinto muito, né? Mas a gente pode tentar outras coisas. Aí eu acho que foi aí, talvez, né? E assim, a gente tenta atender todo mundo, né? Assim, hoje eu tô até com muitas mensagens para responder. Isso é muito bacana, assim. É coisa de 80 mensagens todo dia, não. Então, se eu ficar 3 dias sem mexer no celular, é sempre, nossa, e de gente diferente. Então, assim, isso é muito bom, sabe? E a gente tá, né? Então tem bastante demanda, né? Tem Muita coisa. muita coisa. Algumas fáceis, outras não. Igual a gente estava falando mais cedo sobre alguns sonhos, né? Como dizer assim. Que são coisas que demoram, mas é igual você falou, você tem que pensar, né? Já começa a plantar aqui, plantar ali. Em paralelo a esse, você vai fazendo as coisas pequenas também que realmente importam. Então, eu acho que pode ser isso, né? Que, assim, eu tá aqui todo dia também, sabe? Eu não tenho outro emprego fixo, porque... Muito era próximo. Porque, assim, eu realmente, eu acredito no que eu prego. E, assim, de vez em quando até pego um bico lá com os meninos, sabe? Pra me andar mesmo, eu tava entregando Shopee ano passado. Eu lembro, Até pra me conviver. teve a saída lá bem. Assim, até pra me conviver com as pessoas, né? Eu andava todos os dias, 1 hora e meia de moto. Aí o pessoal conversa, então, assim, são coisas boas, sabe? Mas assim, um emprego fixo mesmo, eu tenho muitas propostas, eu sou formado em administração pública, mas eu não assumo porque eu tenho o meu salário aqui na Câmara, que eu acho que já é... Você dedica totalmente seu tempo e tal pro legislativo. Eu dedico, assim, eu respeito quem não faz assim, né, porque cada um tem seu pensamento, mas na minha cabeça, né, a minha ideia é no sentido de que eu consigo desenvolver mais, né, estando aqui, enfim, trabalhando mesmo. A gente fala tambo aqui, mas não é estar no prédio da Câmara, né? Você tá olhando a demanda ali na roça, enfim. Você tá andando ali respondendo o pessoal mesmo. Então, isso aí eu faço não só na época de eleição, é os 4 anos. Você considera um vereador ativo mesmo de trabalho, né? Sim, isso é sem dúvidas mesmo. A gente pode ter alguma opinião diferente, mas isso aí é questionável, sabe? Assim, eu fico aqui, eu trabalho todos os dias. Todos os dias. Ô Túlio, além de ser o vereador mais bem votado da história de Nepomuceno, você também é o presidente da Câmara mais novo da história de Nepomuceno. Isso pesa para você? Agora que você fala, eu tô reparando, eu não tinha percebido, sabe? É porque o Túlio também foi presidente, o Túlio também é muito jovem, né? Acho que eu sou um pouco mais novo que ele, é verdade. É pouca coisa, né? A gente acho que não, porque a gente tem um grupo aqui muito bom, né? De vereadores, colegas vereadores bacana também. E é igual eu te falei, isso volta muito à minha preparação, sabe? Porque eu estudei, né? Eu formei lá na UFLA, assim, então foi 4 anos e meio estudando administração pública mesmo, todas as técnicas, tudo. Lógico, a gente aprende muita coisa na prática também, mas eu acho que não, assim, graças a Deus a gente não tem aquela pressão negativa. Eu acho que eu tô no local certo mesmo, onde eu deveria estar, no momento certo, porque as coisas elas têm saído, sabe? A gente tem alguns projetos individuais como vereador, né, vamos dizer assim, e também tem projetos institucionais como Câmara. E todos eles estão conseguindo sair do papel, sabe, assim, a gente tá no web sexto mesmo, né? Sexto mês. A gente, assim, graças a Deus tem
conseguido bastante coisa. Tem muita coisa encaminhada para conseguir aí do segundo semestre já como institucional, sabe? Então, acho que graças a Deus aí eu tô no lugar onde Deus queria que eu tivesse nesse momento. Assim, então eu preparei muito também, sabe? E tô estudando mais, né? Tô fazendo pós-graduação. Uma coisa boa. Quero fazer mestrado, então Tá investindo mesmo na carreira. tem que ser, porque o conhecimento, ele é tudo. Não pede baixo. Não. A gente tem que estar sempre aprendendo aí outras áreas, porque eu acho que quanto mais conhecimento, mais resultados você consegue oferecer para a população. Verdade. Ô, Túlio, essa pergunta que eu vou fazer agora, acho que mexe até bastante com o seu sentimento, com a sua fé, inclusive. Em 2021, você passou com uma cirurgia no joelho, né? Foi. E eu sei que esse momento foi muito marcante para sua vida. Muitas pessoas não sabem disso, mas seu coração ficou parado ali por mais de 10 minutos. Você acredita que isso foi um grande milagre, uma nova chance de vida? O que você pensa sobre isso? Não, é verdade. Esse é um tema que até emociona, porque realmente, às vezes a gente não toca tanto nesse assunto, porque, não sei, é uma coisa que tinha que falar mais vezes, né? Tinha que falar. Porque a gente é um milagre. Assim, eu sou um milagre de vida, eu acho que Deus tem um propósito na minha vida e na de todo mundo, mas o meu deixou claro, quando eu fiquei parado mais de 20 minutos e eu voltei, assim, sem sequela. Lógico que eu fiquei como uns dias, mas eu acordei sem falar nada, sem nenhuma sequela. Ele foge até as palavras, porque realmente É emoção demais. assusta, porque eu tive, no fim do ano passado, né, esse eu nunca comentei, assim, eu tive num chá de fralda do meu amigo Alim, né, aí o Eurípides, ele é fisioterapeuta, Eurípides Angel, um abraço pra ele aí. Ele foi, me chamou lá no evento lá, conversou comigo e tal. Ele falou, e aí, tá cuidando da saúde? Eu falei, tô, ué. Mas aí eu falei, por quê, né? Que assim, Ele falou, não, é porque eu era fisioterapeuta no dia que você tava no hospital. Nossa, que é. Ele falou assim, Túlio, você não tem noção o quanto que foi um milagre a sua volta. Assim, a gente já tinha desistido de você. Nossa, falou arrepiado. Ele falou assim, Túlio, chega a ser assustador, assim, a gente nunca insistiu tanto na... Então as pessoas não tocam a administração, pouca gente sabe sobre isso. Assim, a gente nunca insistiu tanto como é que chama, na reanimação mesmo. Na reanimação, tanto em alguém como foi com você. Passagem cardíaca. Passagem cardíaca. Porque nós sabíamos que se você voltasse, os seus, o neurônio, né, não sei como é que funciona, mas já estava queimado, porque você ficou com muito tempo sem ouvir. Você com elas naquela loja. Assim, em tese você não falaria, você não andaria. E mesmo assim, depois de certo tempo lá, assim, isso são palavras dele, ele falou, depois de 22 ou 23 minutos, você respirou um pouco e parou de novo. O seu processo lá de massagem cardíaca foi em torno de 45 minutos. Para realmente você firmar, sabe, assim, não, agora ele realmente está de volta. Então, assim, foi muito tempo. Ele falou, o doutor falou para sua mãe, né, para sua amiga que estava lá com você, que você não conseguiria voltar, não sabia como você tinha voltado, né, mas já era um milagre, mas que você realmente não ia recordar bem, assim, você ia ter suas sequelas, talvez você não falaria, não teria mais os movimentos. E nisso, depois de 3 ou 4 dias, você estava acordando. Aquilo foi, assim, foi o milagre do Vaz Monteiro, ele falou desse jeito, sabe, assim. E é emocionante porque a gente tem que dar esse testemunho, né, assim, a gente Tá sempre acontecendo, não pode esquecer. você tem muita gente que precisa, às vezes, ouvir isso, né, que, olha, Deus fez um milagre na minha vida, né, Ele pode fazer na sua também. Então, assim, foi um momento muito especial, apagou minha memória, essa é um dos... Você esqueceu de bastante coisa do passado? Eu esqueci 90%. Sério? Eu não lembro como é que eu era criança. Eu lembro dos meus amigos, assim, mas... dos nomes deles, né? Mas eu não lembro de nenhumas coisas especial. Mas, assim, isso em vista do que foi, né? Acaba que é muito pouco. Assim, até o Dr. Baruch, eu tava com ele pouco depois, cardiologista, ele falou, olha, me fala como é que foi lá, como é que é do lado de lá. Eu falei, não. Mas assim, pra quem teve lá em cima, né, às vezes voltar pra terra é até bom esquecer. Então, Com certeza. sim, mas a gente fica feliz de lembrar disso, né, eu acho que é um
Foi até bom você falar, porque realmente às vezes eu tenho que falar mais vezes sobre isso, porque assim, foi um momento muito importante, né? E assim, as pessoas às vezes elas precisam ouvir que Deus existe e que Ele faz milagre, né? Assim como fez na minha vida, Ele pode fazer na sua, que tá precisando, né? Então, Com certeza. Aqui, depois desse milagre aí, você vê hoje a vida diferente, as pessoas, a política? Como que é? vejo aí, também. Muda completamente, né? Cuida, eu tento, né? Eu penso em valorizar mais ainda, né? Os pequenos momentos, é claro, né? E assim, você me permite também acrescentar uma frase aqui, é porque, assim, o meu foi dia 21 de novembro de 2021. Aí o que acontece? Eu passei por aquele período, né? Lógico, eu não voltei, pronto, eu tô curado, né? Teve umas sequelas, assim, físicas, né? Que é normal, né? Eu tive que passar por alguns exames, tomar alguns medicamentos, enfim. Foi um período conturbado. Chegou no outro ano, seria o ano de 2022, né? Dois. Chegou em novembro, no fim de semana, a minha mãe falou pra mim, olha, tua terça-feira é seu aniversário. Aí no domingo pra segunda, minha mãe infartou. Um ano depois, assim, um ano cravado, um ano depois. E ela nunca mais voltou, sabe? E ficou 42 dias em coma, internada, né? Uns 20 e poucos dias em coma. E eu fiquei com a irmã lá de 6 anos, né? Assim, foi um momento muito triste também. E assim, isso um ano depois. Triste isso, é. Hoje essa menina tem 9 anos, assim, né? Você é praticamente um pai pra ela, né? Sim, a gente tem, né? Meio a ligação de você e eu, junto. É uma ligação muito boa, tudo é. Ela é o cloninho nosso lá, sabe? E a gente tem, né? Eu tenho meu pai também, tenho meu irmão, mas a gente não like isso. A ligação com ele é muito grande mesmo. E a gente vai seguindo, sabe? Mas assim, é pra mostrar também que, mesmo jeito que Deus faz, né? Ele pode não fazer, mas mesmo assim, ele continua sendo Deus, ele tem que acreditar nos próprios. Vocês ficar andando muito sobre essa assim. Foi um ano depois, sabe? Foi praticamente quase no mesmo. Foi 2 dias antes do meu aniversário de um ano de vida. Hoje você tem quantos anos então? Não os 27. Tirando, eu tenho. Vamos pra cá, você tem 5 anos, 4 anos? 4 anos. Não, 4 anos. Ô Túlio, na política, qual que foi sua maior conquista até hoje, como vereador? É uma boa pergunta. Tem algumas, assim, o que você falou aí veio na minha cabeça, veio 2, sabe? Assim, que são as que eu mais gosto, é claro que teve várias, mas as que eu mais gosto são a questão do PSF, né, da Vila Rita, Vila Esther lá, porque ali eu lembro no dia que eu tava candidatando, né, o amigo Lee, lá morador lá do bairro lá, falou, olha, você tinha que correr atrás de um PSF pra nós e tal. Eu fui lá em Brasília, pedi, existi, falei com a Luciana aqui também. A gente fez uma gestão bacana e conseguiu um PSF lá pra região. Assim, pra quem tem, às vezes não valoriza tanto, mas pra quem não tem, depois passa a ter, é muito importante. Esse acho que foi muito bom. E o segundo em primeiro também, eu acho que os dois estão no mesmo nível. Esse eu até gosto mais ainda, que é a questão do transporte universitário, sabe? Essas bolsas, né, essas coisas. É uma área que eu gosto de trabalhar muito porque... Você passou. Essas passando. Assim, eu acredito também que a educação, eu acredito mesmo, que a educação ela move as pessoas, ela muda realidades, ela, enfim, assim, ela transforma vidas, né? A gente sabe disso e eu tento, né, correr atrás disso, dando condições melhores para os estudantes. Então, onde, né, a gente entra em contato com a faculdade, pede desconto para Nippon Center, enfim. Tem as bolsas, né, da Alfa Unipar que a gente lutou atrás e está conseguindo de novo manter agora. São 120 ou 160 alunas. E o do transporte universitário esse ano agora a gente está conseguindo aí, né, de primeira mão aí, se Deus quiser, dia 16 de junho. Assim, isso foi o prazo que a empresa deu. É claro que pode ser que altere, né, mas por conta da empresa, né, não é por conta nossa mais, mas eu já fiz projeto de lei, já está tudo pronto da minha parte. Vai ter transporte 100% gratuito. Que coisa boa, hein? Essa é exclusiva. Os alunos agradecem. Esse é muito bom porque, assim, esse eu acho que realmente são os projetos que eu mais gosto. Vamos assim, esse é, assim, vamos dizer assim, xodó, porque, igual eu te falei, eu acredito mesmo na educação. E assim, eu sou um exemplo disso, eu conheço várias pessoas também que são. A gente... Educação muda, A gente, né, eu
assim, quem não conhece, igual você falou, tem muita gente que não conhece ainda de onde Ney, né? Meu pai é pedreiro, assim, chama de Ney, né? De Ney Pedreiro. E minha mãe apanhava café, aí quando começou na cozinha, na instalação da casa, isso, trabalhou lá durante 7 anos. Então, assim, quando minha mãe e meu pai casou, eles eram muito novos, né? Isso era costume, né? Eles tinham 18 para 19 para 20 anos. E assim, eles moravam de aluguel, de favor, não tinham condição nem de pagar aluguel, lá na Vila Leolita, na rua do RM Marmitex, né? Lá embaixo. Ele foi duro, né? Que as pessoas às vezes olham pra você e acham outra coisa completamente diferente. Nem imagino. Sim, você já passou, né? Assim, eu fui, né, estudei no ensino médio aqui, todas nas escolas públicas. Eu trabalhava com meu pai de servente desde o meu primeiro ano da faculdade, não, do estadual. Então, assim, trabalhei com o Sr. Wanda Andrade lá na roça de servente, todo sábado e todos os meios de semana, metade, né, diurno, né. Então a gente foi trabalhando marcatante, né? Meu pai também sempre foi muito trabalhador, minha mãe também ajudava ele. E a gente conseguiu, né? Algumas coisas e meu pai conseguiu manter, né? Ajudar eu a fazer faculdade. Então, eu vi que, olha aí, hoje, né? Eu sou presidente da Câmara e há 20 anos atrás eu morava de favor lá na Vila Mesbia. Então, não dá para acreditar, né? A educação ela realmente ela move e eu quero que isso aconteça na vida de mais pessoas de Nepomuceno, né? Assim, a gente tem exemplos aí em Nepomuceno, em vários órgãos grandes aí no Brasil inteiro, sabe? Assim, vai me fugir um nome agora, né? Mas eu sei que tem gente trabalhando em órgãos lá em Brasília, órgãos grandes mesmo. Tem um rapaz que está Tribunal de Contas, né? Então, assim, o céu é o limite, né? A gente tem que dar condição pro pessoal acreditar nos sonhos deles, né? Estudar, independente da área deles, né? A gente precisa de médicos aqui, né? Por que não? Eu tenho uma prima que está fazendo medicina também. E na faculdade pública, assim, a Jennifer, né, um abraço para ela aí também, morava comigo lá perto, né, lá na rua da RM Unitex. Então, assim, é acreditar mesmo, sabe? E correr atrás aí, porque eu acho que a gente consegue mudar a realidade de muita gente. A educação. A educação. São duas conquistas maravilhosas aí, né? E desafio, qual que é? O desafio, eu acho que é a burocracia extrema. A burocracia, ela tem que existir, eu concordo, porque, infelizmente, nem todo mundo que está na vida pública, né, assim, não é apontando o dedo para ninguém, mas isso aí todo mundo sabe, né, nem todo mundo que está na vida pública tem o interesse de realmente fazer só pelo povo, tem gente que faz pelo individual, né, tem aquele patrimonialismo, né, que confunde o que é público do que é privado. Então, para coibir esse tipo de pessoas, colocam regras muito inflexíveis. E isso acaba que atrasa muito os processos. A gente tem, por exemplo, tem um outro projeto que eu gosto muito, esse eu esqueci de falar, se puder. Não pode ficar à vontade. E esse vai encaixar bem nessa pergunta, que é a questão das escolas de mãos dadas. Eu ajudei a conseguir o dinheiro, né? Foram 6 vereadores, foi eu, o vereador Tuller, a vereadora Daniele, ex-vereadora, a Mariana, o Zé Luxúria e a Tereza. E nisso, né, eu consegui uma escola lá na Nova Era, que vai ter até uma outra mãe, vai chamar Escola Municipal Josiane Maragoni. A gente voltou esse projeto, se eu salvo engano, a gente conseguiu ele em 2021. E eu acho que a obra talvez vai começar esse ano só. Então, assim... Mas tá certo? Tá certo, vai, assim, se Deus quiser, sabe? Mas, assim, 2021, 22, os 3... Acaba que a burocracia ela é enorme, às vezes à toa. O projeto arquitetônico foi errado. Aquele estrutural, né? O projeto do engenheiro. Aí aquilo vai só atrasando e quem paga o pato é o povo, que o dinheiro já tá lá. Assim, são 13 milhões, sabe? Ou 18, não sei, um negócio assim. O projeto tá pronto, até tem lá a placa lá, bonita. Já tá tudo pronto. Então. Só que aí, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí não dá pra entender, sabe? Mas assim, atrasa muito o processo. Eu acho que esse é a maior dificuldade mesmo, porque tanto que a gente tava comentando aqui mais cedo, que a gente tem que ter vários projetos, porque você não sabe qual vai dar certo primeiro. Assim, eu tô com um agora, que é a questão da UAI. A UAI é uma realidade que precisa de Nepomuceno, e eu acho, né, eu penso assim, porque a gente viu, eu fui lá em Três Corações, conhecer de lá, e tá na burocracia, não, assim, a gente vai ter com um investimento, né, de quase R$1 milhão, né, Viviane?
vai ter que arrumar a verba, eu acho que eu já tô conseguindo aí. Vai alugar um ponto e tal, mas assim, não é aquele negócio assim, vamos, pronto, bora. Eu tenho ideia, eu quero fazer, eu acho que eu sei de onde eu vou arrumar o recurso, mas mesmo assim ainda vai demorar. Não é fácil. São muitas demandas, muita coisa tem isso. Então, assim, aí nisso eu acho que é a maior dificuldade, sabe? Assim, eu acho que é essa. Aham. E agora, vou perguntar agora sobre esse mau cheiro na cidade aí, né? Você acha que isso aí é algo que pode ir ao Ministério Público? Deve, precisa? Sim, eu acredito que a gente tem que ir no Ministério Público, eu vou fazer as denúncias lá, já estão todas protocoladas, todas elas estão prontas, para a gente realmente fiscalizar isso, porque ninguém está aguentando mais, né? A gente não quer achar quem é o culpado ou algo do tipo, a gente quer realmente resolver o problema, que eu acho que é isso que mais importa, porque tem gente que fala que é a empresa da granja, né? Tem gente que já fala que pode ser a estação de tratamento de esgoto, tem gente que fala que pode ser os caminhões que estacionam. Eles guardam sujeira nas caçambas, né? Os líquidos e tal. Então a gente não consegue saber o que realmente é, mas a gente tem que resolver isso. Não só lá também, mas eu acredito que a empresa dos pedágios aí, ela tem comprado. A gente tá até falando disso hoje, né? Já tem comprado 3 abusivos, né? Inclusive, vai aumentar agora. Financiamento mesmo, no dia 20, 21, tem aumento do pedágio. Então, assim, vai ter aumento aí, você não sabia. O preço a gente não consegue influenciar, infelizmente, porque top-down, né? De cima para baixo, né? Foi governador e tal, mas o que a gente tem que cobrar, né, muito, é a questão do investimento dos municípios. Eu digo no meu município, pelo menos, que é o Nepomuceno, a gente tem a rodovia que não tem uma sinalização, ali próximo ao Chapadão Blocos. Vai ter que esperar um acidente acontecer de novo, né? Quantas vezes eu estou falando isso, desde o começo do ano, para investir. O Serjão procurou a gente, né? O diretor da escola Dr. Hernando Vilela Lima, procurou para falar que teve quase um acidente coletivo lá, de vários alunos que estavam trafegando ali no coisa, o carro freou em cima deles, quase pegou muita gente. Então, assim, é uma tragédia muito grande, né? Então, a gente tem que evitar isso antes que aconteça. E também na Tumbuca, na saída ali, não sei se você já percebeu. Agora você vai sair, você já tem que sair entrando na rodovia. Aquilo é perigoso. Porque você entra devagar, claro. Você consegue ir correndo, né? E o cara que tá na rodovia não sabe que você tá entrando devagar. Então, já aconteceu acidentes ali de batidas, né? Então, são esses 3 pontos principais. O Barreiro também, que é a mesma coisa da Tumbuca. Mas, assim, os principais pontos são esses. Porque tem que investir. Assim, já que tá cobrando absurdo, se a gente não consegue influenciar. Eu já tive uma reunião agora com o Dr. Pedro, né, que é do Ministério Público, falei que ia protocolar essas denúncias e também uma outra que eu vou protocolar, que é a questão da comunidade do Cedro, uma comunidade distante de Nepomuceno, né, são muitas pessoas, tem muitos amigos lá, eles não têm acesso, né, ao sinal de internet. Sinal de telefone, né, perdão. Sinal de internet tem por causa do Wi-Fi, né, o Wi-Fi chega em qualquer lugar, mas o sinal normal de... Tá, mas lá tem ligações. Não tem o sinal. E é uma comunidade muito grande. E o que acontece? Por costume, por cultura, hoje em Nepomuceno, eu acredito, né? Eu nunca fiz esse estudo, mas a gente sente que a maioria das pessoas é da Vivo, né? Operadora Vivo. E eu entrei em contato com ela, né? Com a operadora e tal, pedi o deputado Pinheirinho para entrar. E ela respondeu falando que no momento, né? Uma resposta muito grande, certo? Mas um resumo que importa é que no momento não há nenhum interesse, não há o objeto de colocar a antena lá. Só que assim, em tese, a antena não é para mexer em rede social, porque rede social já tem a internet, né, pelos Wi-Fi. É por segurança, é por saúde, enfim. Então a gente vai ver se entra na justiça também, porque eu acredito que é um direito, né? A empresa ela tem que investir todo o município, não só apenas onde dá lucro. Eu acho que é isso que é o ponto que a gente tem que cobrar das terceirizadas. E é isso, assim, são essas principais que vêm na minha cabeça aí, que a gente vai estar tentando trabalhar por meio judicial, porque a gente já tentou todas as outras meios, né? É bom deixar isso claro, né? A gente já tentou todas as outras tentativas, mas até agora não houve êxito e o povo não pode esperar mais. Agora, essa pergunta aqui, tomara que você se sinta confortável em responder. Se não sentir, também não responde. É o seguinte,
você tem 27 anos, vereador, presidente da Câmara, e você tem interesse, talvez no futuro, em outros cargos maiores, como deputado estadual, federal, ou até mesmo a prefeitura de Nepomuceno? Tem um dia sim, a gente trabalha para isso, né? Eu acredito que a gente está bem servido de prefeito no momento, né? Eu sou um grande amigo do Elias, a gente gosto muito do trabalho dele, sabe? Acho que ele tem desenvolvido um bom papel, mas eu tenho 27 anos ainda, então isso pode ser daqui 8, daqui 20, daqui 30 anos, mas eu trabalho para isso, né? Assim, eu trabalho para um dia chegar a minha vez, né? Se assim for a vontade de Deus. E enfim, mas eu acho que a Nepomuceno é muito bem servida, né? Hoje eu não entraria contra ele, porque eu acho que eu tô mais do lado dele mesmo, assim, para ajudar ele a fazer um bom trabalho, porque acho que o menino é bom também. Assim, a gente tem várias pessoas boas aí. Tá. E como que é a sua relação hoje com os vereadores na Câmara? Eu perguntado do Executivo, mas você até já respondeu. É uma relação muito boa também, sabe? A gente manteve 5 vereadores da legislação passada e chegou 6, né? Assim, a gente tem uma boa relação com todos e cada um tem seu projeto, né? Uma linha de trabalho natural. Mas assim, a gente tem uma boa relação. Eu acho que a Câmara está muito bem servida de vereadores, a população está muito bem servida. Eles representam bem o pessoal, então acho que o caminho dá certo. Por aí, tá? Não, bacana. O que Nepomuceno hoje mais precisa? Aquilo que você fala assim, nossa, seria muito bom para Nepomuceno. Você já falou aí de algumas coisas, mas tem alguma outra coisa que você queira acrescentar? Olha, emprego, né? Igual a gente falou, questão da educação e saúde. Saúde eu acho que nunca é demais, assim. A gente precisa melhorar sempre a questão da saúde. Tem alguns projetos que estão sendo realizados aí, bacana também, com a Secretaria de Saúde. A gente conseguiu muita verba esse ano, sabe? Foi um recorde, porque também eu acho, né, pela expressiva votação, eles investiram mais aqui. Então, assim, eu não sei o que vai ser utilizado ainda, porque o recurso ele não vem. Ele vem para saúde, por exemplo. Aí lá dentro da saúde o gestor escolhe, sabe? Vai fazer cirurgia e tal, vai fazer tal. A gente conseguiu muita coisa. Então, assim, eu acho que saúde também é muito importante, porque principalmente a saúde preventiva, né? Porque assim, a gente não pode deixar tá doente mesmo para depois tratar, que aí fica mais difícil, né? Então, Eu prevenir que remediar, a gente acho que são essas coisas, assim, não no clichê mesmo, mas igual, assim, educação é óbvio, né? Educação, saúde e emprego, mas assim, exemplificado, educação eu acho no sentido, tem um projeto bacana que eu tô correndo atrás, já tá bem quase pronto, chama-se ESEC itinerante, sabe? Esse a gente faz prova aqui em Campo Belo ou em Varginha e tal, os nepomucenenses. Ele é basicamente assim, um período muito curto de estudos. Você faz uma prova, se você for aceito, você já tira o seu ensino médio e o seu ensino fundamental, sabe? Esse eu já estou tentando trazer para cá já, faz tempo. Acho que tive êxito, tem que fazer um cadastramento depois e tal, mas assim, são projetos bacanas porque pega todo mundo, sabe? Porque tem muita gente também que não tem a formação acadêmica, mas é estudado, né? Tem o conhecimento prático e assim, né? Então, às vezes precisa de um diploma de ensino médio para fazer uma prova de um concurso. Assim, eu tenho amigos aí que são motoristas exemplares de caminhão, enfim, eu acho que era de caminhão mesmo, de veículos, né? Eles são motoristas de caminhão e ia fazer a prova de motorista da prefeitura, né? Porque a carteira é interior, então eles podem fazer. Não pôde fazer porque não tinha um ensino pro FETO, tá? Assim, que é uma exigência desse ano. Provavelmente se fizesse passaria ou passar. Então é bacana ter esse projeto aí para conceder o título para ajudar bastante, né? É. Isso aqui, você acha que é essencial a imprensa local em Nepomuceno? Sim, eu acredito que é muito bom, né? Assim, a gente ter essa imprensa para ajudar a gente aí também a divulgar os trabalhos, né? Para cobrar também no bom sentido, né? E, enfim, eu uso muito o Instagram, né? Você vê lá bastante, né? A gente usa bastante porque hoje em dia a ferramenta mesmo que o pessoal acompanha a gente é mais nas redes sociais. Não teria como eu estar em todos os locais, infelizmente, né? Mesmo que a gente queria, a gente se desdobra aí para tentar atender, mas não consegue atender. E também mostrar um pouco a gente tá indo. Porque é interessante, que quando você mostra que você está trabalhando, o povo fala para mim, então eu vou procurar ele também. Se ele ajudou fulano, ele pode me ajudar.
Então fica naquela, sabe? Eu acho que é importantíssimo. Eu levo muito a sério isso também. Bacana demais. Nós estamos terminando já, mas vou fazer mais uma pergunta aqui. Qual recado você deixa para aquelas pessoas que falam que políticos são todos iguais? Assim, eu acredito que não, né? Porque, assim, eu vi ter um governador, os últimos, deve ter, a última quinzena, eu vi um governador comentando, né? Que teve uma pessoa que falou pra ele, falou, governador, você não é tudo igual, que não sei o quê. Ele falou, olha, você acha que é igual? Então na próxima, você candidata a governador. Daí você vai realmente mudar a realidade. Assim, ele foi um pouco rude na resposta, mas a mensagem que ele quis dizer é que às vezes as pessoas elas falam que políticos são todos iguais, mas às vezes então a mudança está em você, ué. Então se você é o candidato que você acredita, você pode falar, você, né, tem que realmente candidatar e somar com o pessoal, porque eu não nasci político, né, ninguém, assim, o ser humano ele é político, é um ser político, mas eu digo político eleitoral, né? Eu não nasci, enfim, meu pai, minha família, nenhum dos lados tem político. Eu senti essa vocação em mim, candidatei, né? E tô trabalhando aí todos os dias para tentar dar um bom resultado pro pessoal. Mas isso pode acontecer com mais pessoas, né? Às vezes o político bom tá dentro da gente, então a gente tem que correr e assumir esse protagonismo às vezes. Então, mas nem todos são iguais, assim. E a gente tem que melhorar bastante aqui na Nepomuceno. Acho que a Nepomuceno está bem escolhido. Sem citação. E qual conselho que você daria pro Túlio Marangoni antes de ingressar na política? Um conselho que eu daria era que, eu até falo isso todos os dias, falo nas reuniões, assim, é que você mantenha os seus princípios, né? Eu acho que é o principal. Você mantendo os seus princípios, eu peço aos meus amigos sempre oração para que eu nunca me corrompa. Não vou falar que não tem oportunidade, mas tem, né? Assim, no meio político, acaba que, assim, não Nepomuceno é um cisco no meio do Brasil inteiro, né? Mas, assim, as orações que eu peço é essa, sabe? Assim, que não me corrompa, que eu não perca os meus princípios, que eu continue firme no mesmo ideal, assim. E quando eu não estiver mais, isso é importante, porque eu realmente falo isso comigo mesmo, quando eu não estiver mais empolgado, com energia mesmo, vontade de mudança, eu mesmo não me candidate mais, sabe? Eu tenho esse compromisso comigo mesmo, assim, eu só vou estar aqui, né, candidatando mais vezes, só quando eu estiver empolgado mesmo, assim, quando eu estiver com essa vontade de mudança, porque eu realmente, eu falo isso todas as vezes, eu acredito que a política, ela só vale a pena se fizer a diferença na vida das pessoas. Então, assim, não pode ser uma carreira sem resultado, né? Assim, você tem que fazer diferença na vida das pessoas. E quando eu espero que não, mas assim, se um dia eu perder esse brilho, eu mesmo vou me retirar, sabe? Assim, eu não candidato. Marcando, certo? Isso, assim, essa meta é... Porque talvez tem gente que cansa, vou cansar e vou fazer o básico. Eu não quero isso, assim, eu quero realmente trabalhar ligado ali nos 220, o quanto eu aguentar, e depois eu passo para quem tiver com energia no ar. Bacana. E a última pergunta que eu vou te fazer o que você acha da administração atual aqui no município e também a do nosso governo, que é o Lula, né? Olha, a administração eu tenho gostado, né? Tem feito um bom trabalho. A gente, né, tem alguns defeitos, dificuldades que eu acho que todo mundo tem. E isso é importante porque tem que melhorar sempre, né? A gente tem que melhorar sempre, mas a gente tem um bom diálogo. Eu acho que tem tudo para Nepomuceno ganhar muito, né? A gente tem tudo para Nepomuceno ganhar muito. Então, estou muito satisfeito, né, com os diálogos. A gente não conseguiu tantos resultados como a gente queria nos primeiros 6 meses por conta das partes burocráticas. Teve muita licitação que não estava vigente, então isso demora para você colocar em ordem de novo. São prazos de 3, 4 meses. E você não consegue fazer todas paralelas, porque elas demandam muito tempo. Mas estou muito satisfeito e eu acredito que nesse segundo semestre a gente vai conseguir colocar a casa em ordem muito mais. E a questão de administração federal, né, a gente acaba que não teve muito impacto aqui no município em questão de verbas, essas coisas, né? Mas alguns produtos eles estão muito caros, né? Então, assim, eu acho que tem que ser melhorar. E dependendo do administrador, né, seja quem for, seja de direita, seja de esquerda, eu acho que ele tem que pensar no povo
e realmente contribuir e fazer diferença na vida das pessoas. E se a pessoa entrar na política com esse conhecimento, com esse pensamento, né, perdão, acho que não tem como você fazer uma política ruim, né? Assim, você tem que fazer, ó, eu tenho que fazer coisa boa. Então, o que é bom pro povo? Você pergunta, né? O que vocês querem? Ah, não, a gente prefere pagar, né, no caso federal, diminui o preço da gasolina, vai ter que dar um jeito. Então, assim, eu acho que o caminho é por aí, sabe? E a gente vai aguardar aí, né, os próximos meses aí pra ver o que acontece, ver o que acontece, mas também encaminhado. Bacana. Ô, Túlio, muito obrigado por nos receber aqui hoje. Não, eu que agradeço. Fiquei muito feliz aqui de estar aqui hoje batendo esse papo com você. Não, eu que agradeço, vocês são sempre muito bem-vindos aqui. Eu fiquei muito feliz e contente com a entrevista aí. Eu espero, né, que tenham mais vezes, né? A gente sempre vai estar de portas abertas aqui, porque é importante ter esse contato, né? Assim, a gente tem que andar em parceria, né? Os setores aí, imprensa, legislativo, executivo, judiciário, enfim. Porque você dando transparência nas coisas também é importante. A gente estava comentando do Minha Casa Minha Vida mais cedo. É um ponto que hoje está mais suave, mas imagine isso há muitos anos atrás, onde quase ninguém não tinha telefone e tinha que fazer um cadastro. Deve que tinha gente que nem sabia. Sabia, não imaginava e isso podia... E tem esse direito, né, às vezes. Então, pode contar com a gente aí, com prazer te servir. Obrigado, entendeu? Valeu, obrigado. Até mais. Tem alguém morrendo.